Boa noite, segunda sim, nós invadimos a sua tela, o seu receptor caro telespectador, com o objetivo de lhe trazer o melhor das organizações da sociedade civil moçambicanas. E hoje não será diferente e vamos dar continuidade a esta maratona interessante de conversas, porque o nosso objetivo mesmo é fazer com que o país possa mudar de roupagem. E na edição de hoje vamos receber José Kwamba, que é o diretor executivo da Comunidade Moçambicana de Ajuda, esta que existe há mais de 20 anos no nosso país. E diga-se que a Comunidade Moçambicana de Ajuda é também membro da Plataforma Nacional das Mudanças Climáticas. E falar das mudanças climáticas é o que nós vamos abordar hoje, está super relacionado com o nosso tema para a edição desta segunda-feira. Nos interessa sim, tendo em conta que os últimos anúncios do Instituto Nacional de Meteorologia, pelo menos, referem-se ao fenómeno El Niño, que para este ano prevê-se que possa estar muito, mas muito intenso. Vamos abordar sobre isso porque nós queremos preparar as nossas comunidades para melhor servirem ao nosso país. E uma pergunta sempre preliminar que nós fazemos, para além de saudar os nossos convidados, é perceber como é que surgem as suas organizações, qual é a missão e qual é a visão. E é a pergunta que nós vamos fazer para o diretor executivo da Comunidade Moçambicana de Ajuda, José Kwamba, o qual eu passo a saudar neste preciso momento e boa noite. Graças a Deus está tudo bem. E eu, conforme disse, sou diretor executivo da CMA, Comunidade Moçambicana de Ajuda, e a Comunidade Moçambicana de Ajuda é membro da Plataforma Nacional de Mudanças Climáticas. E estou cá, vamos falar um pouco sobre a CMA, também discutir sobre questões ambientais. E em resposta ao convite, cá estou eu. Exato. E nós queremos perceber mais sobre esta organização. Há quanto tempo é que existe no nosso país? Eu fiz umas pesquisas rápidas. Existe antes mesmo do ano de 2000. Conta-nos como é que foi o processo da criação desta organização, porque é que os cofundadores juntaram-se, ou se foi porque é que decidiu assim fazer? Segundo o histórico da própria instituição, a organização foi criada em 1996 e registrada em 97. E é uma organização que foi criada por um grupo de amigos apaixonados por questões sociais, que juntaram-se para resolver algumas questões que havia no país. Na altura era o período pós-guerra e os colegas, amigos, juntaram-se porque havia muita questão de mendicidade na cidade de Maputo. Então juntaram-se para ajudar as crianças, ajudar as mulheres e assim criou-se a CMA, Comunidade Moçambicana de Ajuda, que está até hoje. E naquela altura qual era o tipo de ajuda? Compêndios alimentares, aconselhamento, porque também é uma ajuda, não é? Naqueles tempos houve muito movimento, por exemplo, havia muitos apoios do PMA e comida pelo trabalho, porque tinha que se reconstruir o país, tinha que se reorganizar isto e aquilo. Então, são esses movimentos que a CMA fazia junto com os distritos, as organizações, grupos dinamizadores dos bairros, onde as atividades aconteciam. Então ajudava-se pessoas nas comunidades, nos bairros, e dali foi-se crescendo. Depois avançou-se para um processo de formação profissional. A CMA depois passou a trabalhar com formação profissional de jovens extraescolares e assim avançou. A dado tempo, depois começou-se a trabalhar com questões de projetos sociais, onde buscava-se financiamento em doadores internacionais e agências de cooperação, onde começou-se a fazer outro tipo de projetos. Até hoje vemos trabalhando nesses projetos. Uhum. E o grupo de amigos que na altura decidiram fundar esta organização, esta comunidade, era composto por quantas pessoas? A essência das organizações sempre tem como base 10 integrantes. Ok.
Por mais que existam Então foi um grupo mais, de 10 amigos mas sempre que... são os que avançam, são 10 nomes ou 10 assinantes que formam o processo para a legalização da associação. E também a CMA não foi diferente. Exato, naquela altura vocês sentiram que houve uma recessão para aqueles objetivos que logo do princípio vocês tinham a nível das nossas comunidades, e também se na altura era de âmbito nacional ou estavam concentrados simplesmente numa determinada região do nosso país? A CMA, na sua criação, foi criada no âmbito nacional. Okay. Só que ela trabalhou muito na área, no âmbito provincial, na província de Maputo. Okay. Concentrou-se muito as suas atividades na província de Maputo. Mas ela é de âmbito nacional. Exato. E depois de quanto tempo, depois de afundada e iniciar as atividades concretamente na província de Maputo, Matola, nessas atividades, levou quanto tempo para começar a se expandir as vossas atividades para os outros pontos do nosso país? Eu iria dizer o seguinte, a CMA, ela trabalhou muito na cidade de Maputo, mas depois expandiu-se para os distritos da província de Maputo e, aliás, trabalhou muito na cidade de Maputo primeiramente, depois expandiu para a província de Maputo, incluindo os distritos. Então não tem nenhuma ação propriamente dita fora da província de Maputo, mas apenas trabalha com outros parceiros no âmbito de redes e coligações. Exato. E passado 29 anos, 30 anos, como é que está a comunidade moçambicana de ajuda atualmente? Quais são as áreas que vocês estão agora a abranger, se permanece simplesmente nessa questão de apoio aos mais vulneráveis ou conseguimos alcançar mais pessoas? Ou conseguiram alcançar mais pessoas, né? Ao longo desse período, eu acredito que muita coisa aconteceu. Já houveram... São 29 anos, Sim. ou quase 30 anos. Sim, isso é 2020, isso é de 2000, aliás, foi criada em 96, registrada em 97, então estamos a falar de quase 30 anos. Eu também não fiz parte da criação, da gente. então não sei o que é que aconteceu no princípio. Exato. Simplesmente fui encontrar a informação de acordo com o histórico da própria organização. Então, na memória institucional da organização, fomos vendo o que é que aconteceu durante o período de criação e nós também chegamos, demos o nosso contributo. E nesse nosso contributo nós estamos a ver que a organização tem vindo a desenvolver. Vamos falar, por exemplo, de alguns feitos da organização. Estamos a dizer que a CMA, por exemplo, já construiu 3 escolas. Ok. Aqui em Maputo? Sim, aqui em Maputo. Nem por isso. Aqui em Maputo. Mas uma foi na cidade de Maputo, que participou da requalificação da escola primária do Guaxine, na Catembe, porque antes aquilo era só uma escola primária, tinha 2 ou 3 salas de aulas e um bloco administrativo improvisado. Então a CMA foi lá com fundos do Japão, pediu fundos ao Japão e foi lá fazer o processo de reabilitação e requalificação daquela escola e entregou ao governo. E também já construiu uma escola de raiz, isso já em Mailane, no distrito de Namacha. Então, lá onde houve a construção de raiz de uma escola primária, de 5 salas de aulas, foi lá construir o bloco administrativo e as salas de aulas. Está lá a funcionar até hoje a escola. Mas também conseguiu, graças a parceiros internacionais, no caso é a cooperação italiana, a CMA construiu uma outra escola em Maracuene. Essa já é uma escola, dizemos, é mais da CMA do que do Estado, porque essa já é uma escola privada, pertence à CMA e estamos lá, somos nós que fazemos a gestão da escola, estamos lá a trabalhar para apoiar as comunidades. Exato. E atualmente quais são as áreas em que vocês têm abocanhado, podemos assim, referenciar, que vocês
estão a ter preferências. Tirando esta ala de responsabilidade social, sabemos muito bem que vocês já construíram essas escolas, já ajudaram na manutenção de mais uma em Catembe, mas concretamente as outras áreas de atuação, ou vamos nos cingir simplesmente nessas? Não, a CMA trabalha em várias áreas. Temos a área de saúde, temos a área de agricultura e meio ambiente e segurança alimentar. Temos também as áreas de, como é que podemos, educação, que é a área que estamos a dizer que agora estamos a atacar de forma muito, de forma muito firme a questão da educação, porque estamos com um centro aberto que nós mesmo é que fazemos a gestão, e também trabalhamos na área da advocacia. Fazemos advocacia para questões de meio ambiente e a questão de segurança alimentar. Agora, nas áreas, vamos falar, por exemplo, falando da área da agricultura, a CMA já trabalhou tanto no distrito de Namacha, no distrito de Magude, distrito de Boane, já está a trabalhar, por exemplo, agora no distrito com um projeto ligado ao meio ambiente, no distrito de Matutuine, com as comunidades. Então, em todo o sítio onde a CMA trabalha, sempre cria condições de haver pessoas, formar pessoas, capacitar pessoas na comunidade para serem elas mesmas a gerir os processos mesmo depois do final do financiamento. Então, podemos dizer que em todas as comunidades onde nós trabalhamos, temos lá pontos focais, que são pessoas que dão seguimento às atividades que a CMA desenvolve. E quais é que têm sido os maiores beneficiários das vossas iniciativas? O público-alvo? O nosso público-alvo, nós trabalhamos muito com as comunidades vulneráveis e olhamos primeiro para aquilo que são as necessidades das comunidades, porque nós chegamos num distrito e decidimos por nós mesmos o que é que devemos atacar. Não, nós primeiro fazemos a auscultação às comunidades, às lideranças comunitárias, para perceber qual realmente é a necessidade do distrito. Porque em todos os distritos existe um plano. É com base nesse plano do desenvolvimento do distrito que nós colocamos as nossas atividades. Então, as nossas atividades sempre são orientadas com base nos planos de desenvolvimento do distrito. E ao longo desses 29, quase 30 anos de existência, quais são os feitos em que a comunidade aqui acaba se orgulhando de ter conseguido alcançar, por ter conseguido ajudar, excluindo as escolas, obviamente? É muito, ou melhor, não é fácil dizer isto, apontar isto e aquilo outro, mas basicamente as comunidades têm estado orgulhosas por terem trabalhado e recebido apoio da CMA, porque são elas mesmas que dão continuidade às atividades. Vamos lá dizer, a CMA chega numa comunidade onde não existem associações. Nós organizamos os grupos, criamos associações, damos as ferramentas para essas associações funcionarem, para as associações fazerem as suas atividades, e quando termina o projeto, a CMA sai e não leva nada de equipamento que está lá. Então, aquelas comunidades continuam por si só a fazer aquelas atividades, sempre depender de nenhum outro parceiro. Tem casos de comunidades que nós fizemos, por exemplo, reabilitação de furos de água, e eles estão a usar e administrar aqueles furos sem problema nenhum. Tem aqueles que nós alocamos alguns equipamentos, e os equipamentos estão lá a ser usados sem problema nenhum. Então, isso é que orgulha a CMA, a dizer que contribuiu de forma muito favorável para o crescimento da comunidade. E sabemos muito bem que o José, de certa forma, o senhor José Kwamba, é membro da Plataforma Nacional das Mudanças Climáticas. E esta plataforma, qual é o objetivo que ela tem? Conte-nos também um pouquinho a história em linhas gerais dela. É assim, a Plataforma das Mudanças Climáticas é uma plataforma que une todas as organizações
que são pró-ambientes. Estamos a falar de organizações que se preocupam com questões ambientais e que em todas nas atividades que as organizações realizam no seu dia a dia, focam também as questões ambientais. É lá onde nós nos juntamos, discutimos assuntos ou questões ambientais, buscamos capacitações para as organizações que não tenham algum tipo de capacitação ou algum tipo de expertise numa determinada temática. Nós, lá na plataforma, conseguimos limar essas falhas. Então, olhamos para a plataforma como um celeiro, onde sempre que queremos buscar alguma coisa, vamos lá para o celeiro e buscamos alguma coisa para alimentar as nossas associações. Então, o objetivo fundamental da plataforma não é apenas existir como plataforma, mas é apoiar as organizações a juntos defendermos as questões ambientais, produzindo conhecimento, produzindo também posicionamentos sobre todas as questões ambientais. Tanto é que sempre que se vai à COP, a plataforma, através de seus parceiros, manda alguns membros da plataforma para participarem nas COPs. Ok. Moçambicanos? Sim, moçambicanos que vão em representação da Plataforma Nacional das Mudanças Climáticas para participar das COPs e discutir assuntos ligados a mudanças climáticas, olhando para o país Moçambique. Isso tem acontecido sempre que há as COPs. Não sei se é de nível anual ou bianual, não sei muito bem. As COPs são anuais. Isso significa que anualmente há moçambicanos que vão nessas reuniões para discutir a questão das mudanças climáticas. Sim, nos últimos 3 anos, se a memória não me trai, sempre estivemos lá como plataforma representados a defender as questões climáticas. E olhando para esta comunidade ou esta plataforma nacional das mudanças climáticas, quando é que a comunidade moçambicana de ajuda decidiu integrar a esta plataforma? Por que é que decidiu assim o fazer? Ou como é que começou, neste caso, a comunidade moçambicana de ajuda, quando é que começou a integrar esta componente das mudanças climáticas como uma área de intervenção? Eu, em particular, conheço a CMA a trabalhar em questões ambientais de forma muito forte desde 2009, quando fomos fazer um projeto na Manhissa, que era ligado diretamente a mudanças climáticas e segurança alimentar, e tínhamos como objetivo trabalhar com 5 escolas, se não me engano, eram 5 escolas. Trabalhava-se na área de mudanças climáticas, plantio de árvores nas escolas, criação de pomares escolares nas escolas selecionadas pelo projeto. Então, de lá para cá, nunca nos separamos dessa componente. Exato. E quais são os impactos que as mudanças climáticas têm sido observados a nível das nossas comunidades? Isso, segundo a organização em que trabalham. Nas vossas atividades, quais é que têm sido os impactos das mudanças climáticas que mais são visíveis nas comunidades moçambicanas, obviamente? Eu acredito que os impactos são de forma geral os mesmos em todas as comunidades. Isso varia de comunidade para comunidade em termos de grau de destruição, mas e questões de exposição. Mas os impactos são os mesmos, porque olhando de forma direta para organizações ou grupos dos quais a CMA trabalhou ou trabalha, vemos que um dos impactos maiores é a questão da fome. Porque vamos olhar para questões climáticas. Por exemplo, posso levar como exemplo o distrito da Manhissa. Nós trabalhamos muito tempo no distrito da Manhissa e acabamos percebendo uma coisa, que Manhissa, no período de dezembro até janeiro, fevereiro,
são períodos, são períodos mortos. Por quê? Porque durante um período, olhando para o histórico das mudanças climáticas em Moçambique, desde 2000 para cá, temos tido uma maior ocorrência de eventos durante pouco período de tempo. Estamos a olhar, por exemplo, 2000, acho que se não foi 2000, acho que foi até 2005, já tínhamos um evento. E a zona da Manhissa, por ser uma zona que sofre influência do Rio Encomate, por exemplo, na Zona Sul, sofre muita influência do Rio Encomate, sabemos que toda aquela baixa fica alagada. E as comunidades praticam aonde a agricultura? Praticam na Zona Baixa. Logo, em todo ano, tem que se esperar que aconteça algum evento ali. Porque se não é por causa das chuvas, há de haver inundações por causa das águas que vêm da África do Sul. Moçambique pode não estar a chover em Moçambique, mas se chove na África do Sul, prejudica Moçambique. Porque Moçambique está numa região, localiza-se numa região que é vulnerável a mudanças climáticas. Então, tudo o que acontece em termos de mudanças climáticas acaba automaticamente afetando Moçambique. Então, há sempre aquele perigo de fome, chuvas intensas, inundações, e começa a aparecer também, como consequência, fome e morte de pessoas e animais. Exato. Vamos só colocar aqui uma pausa nesta conversa que está super interessante, falarmos sobre as mudanças climáticas a nível do nosso país. Voltaremos dentro de instantes, vamos honrar com os nossos compromissos comerciais. Não saia daí. Até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Estamos de volta para a segunda parte do programa Sociedade Civil em Movimento. Agradecemos bastante a você, caro telespectador, que permanece sintonizado à nossa frequência, porque tem o objetivo de ver a par e passos o que é que está a ser dito aqui, o que é que está a ser noticiado e como é que você pode mudar a sua comunidade, pode mudar a sua residência, porque unidos todos podemos fazer cá mudanças a nível do nosso país. Estamos a falar sobre as mudanças climáticas, algo super interessante, tendo em conta que estamos a nos aproximar para o fenómeno El Niño, que foi muito anunciado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Dando continuidade com esta conversa, já entramos aqui efetivamente para as questões relacionadas efetivamente com o nosso tema e agora nós vamos querer perceber quais são as estratégias que a organização, neste caso a comunidade moçambicana de ajuda, tem implementado para ajudar
a fazer com que os impactos das mudanças climáticas não sejam tão más assim. Já demos alguma pairinha na primeira parte, mas vamos dar sustento agora com José Gwamba, que é o nosso convidado para a edição de hoje, é o diretor executivo da Comunidade Moçambicana de Ajuda. Senhor Gwamba, de certa forma, como é que nós poderemos aqui começar a perceber sobre as estratégias que vocês têm utilizado para minimizar os impactos das mudanças climáticas? Eu acho que em termos de estratégia, eu acho que o país já está consciente, desenvolvido, no caso de... Mas nós precisamos trabalhar mais. Okay. O que é que precisamos fazer? Nós precisamos educar as comunidades. Devemos sensibilizar as comunidades. Porque sabemos que os eventos irão acontecer. Já temos podemos dizer, estou a buscar o termo certo, alguma visão, algum conhecimento de quando é que os eventos ocorrem, como é que eles ocorrem. Fazemos uma previsão. A previsibilidade. Já sabemos que existe uma previsão de que o evento vai acontecer. Não sabemos em que magnitude, intensidade, mas nós sabemos que ele vai ocorrer. Então, sabendo que ele vai ocorrer, a estratégia que nós temos aqui é procurar sensibilizar, educar as comunidades. E essas coisas de educação ambiental, eu acho que nós pecamos muito porque nós só começamos a discutir mudanças climáticas quando chega, por exemplo, para as crianças. Não só a questão de época, mas estou a olhar no currículo educacional. Okay. Estamos a olhar, porque só começamos a discutir mudanças climáticas ou questões climáticas quando os alunos chegam na 11ª, 12ª. Então, eu acho que devíamos começar um pouco mais para baixo. Eu acho que as classes iniciais também já deveriam começar a trabalhar com questões ambientais, porque estuda-se a ciência natural ou as ciências naturais nas classes muito abaixo, mas eu acho que já devíamos começar a educar o homem, formatar as mentes desde a tenra idade, porque aí as crianças já crescem a saber diferenciar o que é o evento, o que é que não é evento, quando é que pode fazer isto, quando é que não pode fazer. Então, educar é uma estratégia muito, muito boa. Na questão, por exemplo, da agricultura, temos que olhar para sementes melhoradas. E essas sementes não basta só serem melhoradas. Devem ser sementes tolerantes à seca ou resilientes a mudanças climáticas. Onde sabemos que na zona X, ainda que não ocorra, não haja queda de pluviosidade numa quantidade X, já sabemos que esta semente pode tolerar. E não só, o ciclo também pode ser uma semente de ciclo curto ou de ciclo mais longo, mas que ela aguenta as condições de cada zona. Porque nem todas as zonas eles têm as mesmas condições agroclimáticas. Então, há que pensar nisso, há que trabalhar no sistema de educação ou pesquisas para melhorar essas sementes na agricultura. Também, na gestão sustentável dos solos ou águas, é preciso olhar para os solos, olhar para as águas como um recurso escasso, um recurso muito importante para o nosso desenvolvimento. Existem muitas terras que nós achamos que elas estão lá abandonadas, mas que podiam estar a render alguma coisa. Então, devemos olhar para a terra, porque muitos pensam que Moçambique tem uma terra enorme, mas às vezes o ser enorme, ou enormes áreas, não significa que vão produzir aquilo que deviam produzir naquilo. Então, devemos olhar para isso, para garantir que os nossos solos, a nossa água, seja devidamente explorada, tenha uma boa gestão para que
O... Sim. E olhando para essas soluções que estão aqui a ser apresentadas, efetivamente, qual é o contributo que a comunidade está aqui a trazer? Ou qual é o contributo que a comunidade moçambicana de ajuda tem apresentado para as comunidades, tem apresentado para o povo? O que é que vocês têm feito para disseminar essas informações, para mudar a consciência também dos moçambicanos relativamente às mudanças climáticas? Nós, como CMA, temos trabalhado com as comunidades, em todos os grupos que a gente trabalha com eles, tanto na área da agricultura, assim como meio ambiente. Assim. Temos sempre procurado privilegiar a agricultura de conservação, a agricultura e soluções baseadas na natureza. Estamos a dizer o que com isso? Estamos a dizer que olhamos para a comunidade como ela é e procuramos criar soluções para problemas que já existem na comunidade. Porque nós podemos tentar trazer uma tecnologia de um ponto para outro e não se adequar. Então temos que olhar o que se adequa naquela comunidade. Existem comunidades, por exemplo, quando falo de furos de água, que fomos obrigados a instalar furos de água, montar painéis solares para bombear a água, para poder regar os campos. Porque água para o consumo humano, eles até podem ter numa esquina qualquer, mas não vão conseguir ter água para a produção agrícola. Então tivemos que olhar para essas estratégias, vedar, por exemplo, espaços onde eles possam praticar agricultura. É um grande desafio vedar uma área, por exemplo, 10 hectares, 15 hectares, para que as comunidades pratiquem agricultura naquele lugar. Porque na mesma comunidade tem pessoas a pastarem gado e precisam daquela área, mas tem outros que precisam produzir alimentos. Então, essas duas atividades, elas não é fácil associar. Então, para isso, tens que preparar um espaço, tens que criar condições, por exemplo, garantir vedação, garantir água, garantir que o solo que seja nutrido com base em tecnologias que melhoram o solo. Falamos, por exemplo, para as comunidades, sempre na questão de usar adubos orgânicos. Ensinamos as comunidades a produzir os próprios adubos, produzir os próprios pesticidas de forma orgânica, evitando muita agressão aos solos, evitando os químicos. Por quê? Porque os químicos precisamos de recursos para comprar, mas as comunidades muitas vezes reclamam que não têm recursos para comprar os químicos. Então o que é que temos que fazer? Temos que ensinar as comunidades como fazer para produzir com base em produtos que eles têm. Então essa é uma estratégia. Exato. E uma questão que certamente alguns devem estar a se perguntar, tendo em conta que estamos com um tema algo relacionado com o fenômeno El Niño, quando chega a essa altura fala-se muito sobre isso, mas alguns podem até encontrarem-se ignorantes para perceber efetivamente do que é que está a se tratar. De uma forma sintética, o senhor José Kwamba pode especificar aos caros telespectadores por que é tão importante nós discutirmos sobre isso? Por que é tão importante nós nos consciencializarmos sobre este fenômeno que é conhecido como El Niño? Eu quero acreditar que tanto o El Niño, assim como os outros fenômenos, são eventos climáticos que vêm para destruir. Então, não basta só dizer às pessoas, reforcem as janelas, reforcem os tetos, ou saiam da zona baixa, deixem de praticar isto, deixem de praticar aquilo, se não apresentarmos soluções. As nossas comunidades precisam de ter soluções. Uma das soluções qual é? É olhar para construções resilientes. Porque, vezes sem conta, vemos que instala-se uma determinada instalação num determinado sítio e esse sítio, as condições daquela construção, qualquer vento que vier, leva consigo aquela infraestrutura. Tanto pontes, assim como escolas, hospitais. Vemos, por exemplo,
soluções que não estão acabadas ou tecnicamente não foram bem pensadas. Pelo menos nós, os leigos, olhamos assim. Eu dou, por exemplo, vivi na Matola, cresci na Matola, conheço a zona dos Santos e quando vou lá sinto-me triste, porque construiu-se um centro de saúde, um hospital, e nós dizíamos que isto vai salvar muita gente. Mas no período chuvoso não se usa a unidade sanitária. Devido à localização. Sim. Agora a pergunta é, havia falta de sítio para colocar aquela unidade sanitária, investir naquela unidade sanitária a nível do bairro todo, para se escolher exatamente ali? Por que aquela área estava disponível? Porque os locais conheciam aquela área, sabiam que aquela área ali sempre Que chove. inunda. A questão do planeamento territorial também tem muito a ver com essas coisas. Temos que ver onde é que a gente leva as nossas comunidades. Porque sabemos que na ocorrência de qualquer evento, aquelas comunidades vão sofrer. Porque aquelas comunidades já estão ali. Deixamos as pessoas se instalarem num determinado sítio para depois vir dizer que não, aquela pessoa é que o lugar é inapropriado. Então, de uma forma geral, eu acredito que temos que não só olhar sob o ponto de vista técnico, mas também sob o ponto de vista político. O que é que nós autorizamos, como é que a gente autoriza, qual é a visão que a gente deve ter para, antes de instalar ou deixar as comunidades se instalarem num determinado sítio, haja um alerta. Exato. Senhor Guamba, quais são os principais riscos que as comunidades poderão enfrentar com a ocorrência, por exemplo, da seca associada ao fenómeno El Niño neste ano, 2026? Eu tenho certeza que um dos principais riscos que irão acontecer é a fome e a perda de vidas humanas. Ok. Por que este último? Haverá perdas de vidas humanas por quê? Porque as pessoas geralmente estão muito apegadas aos bens. Estão apegadas às machamas, estão apegadas às residências onde eles moram, onde construíram com muito sacrifício. Ou foram deixados construir naquela determinada zona. E quando o evento ocorre, aquela é a primeira zona a ser prejudicada. E vem a questão, por que nós estamos a ser retirados aqui? Vamos para onde? Se temos que tirar alguém, por exemplo, daqui da Costa do Sol, na zona do Minguine, vamos mandar para onde? Mandar para Bobol, ele se sente deslocado, porque está habituado, a vida dele é toda feita na cidade, no centro da cidade. Eu acho que até fiz uma pergunta provocatória quando cheguei. Perguntei por que todos os televisores estão na cidade e não na Matola. E a resposta que eu tive é que é mais fácil de nos encontrarmos. Então, as comunidades também têm o mesmo desejo. E como é que as organizações da sociedade civil moçambicana, os seus parceiros, que incluem o governo e as comunidades, podem, de certa forma, trabalhar juntos para responder a esses desafios? Tem acontecido esse tipo de sinergias? Em princípio, sim, porque nenhuma organização trabalha num determinado espaço físico ou um território sem conhecimento do governo. Todas as organizações, quando vão para trabalhar numa determinada zona, apresentam-se ao governo e devem, por sua vez, procurar perceber quais são os desafios que o governo tem e juntos procurarem uma solução. E nunca o contrário, ser a organização a trazer uma solução de um problema que não existe. Então temos que ouvir o governo, o que é que tem como prioridades, como desafios e juntos tentarmos trabalhar. Exato.
Só uma síntese geral, antes mesmo de deixar ficar as suas últimas considerações. Que experiências ou intervenções da comunidade moçambicana de ajuda podem servir de exemplo na preparação das comunidades neste quesito do fenómeno El Niño? Eu acredito que uma das experiências que a CMA tem, que pode ser uma grande contribuição, é o facto de trabalhar sempre com as comunidades. A CMA não traz ideias do gabinete para o campo, mas leva as ideias do campo, aprimora no gabinete, olhando as necessidades que as comunidades têm. Então, temos também trabalhado com o governo, onde ouvimos ou escutamos o governo, olhamos os programas que o governo tem e de lá desenhamos as estratégias para procurar resolver. Então, acredito que essa é uma experiência boa, que dá certo e está a dar certo. E mesmo em gestos de últimas considerações, que recomendações deixaria ficar? E se tiver algo adicional que por lapso não tenha cá feito a pergunta, este é o momento para deixar ficar tudo aquilo que preparou para dizer-nos. Eu não costumo preparar coisas. Mas se calhar tem algo adicional importante que é mesmo crucial que os telespectadores e a comunidade no geral possa reter. Eu costumo dizer que eu nasci pronto. Então há coisas que não preciso preparar. Eu acho que o percurso que tenho como ativista social, como gestor ambiental, como gestor de uma organização, me confere o título de pessoa da comunidade. Então, consigo perceber o que é que há nas comunidades e, por causa disso, costumo dizer que nós temos que parar com discursos inalcançáveis e devemos olhar para um objetivo, perseguirmos aquele objetivo. Porque muitas das vezes a gente olha para aquilo que são políticas, tanto do governo assim como das organizações sociais, da sociedade civil, que não percebes realmente em que aquela organização trabalha. Porque é uma organização que ela existe, trabalha, por exemplo, na área do ambiente, mas quando surge alguma coisa na área de saúde, Está lá, é o mesmo que já saiu do ambiente, está na saúde. Quando surge alguma coisa na área de gênero, é aquele que já correu, também está no gênero. Então, em algum momento, você não pode querer fazer tudo sob o risco de fazer mal, estragar aquilo que é o seu melhor. Então, devemos nos concentrar naquilo que nós queremos fazer, sabemos fazer, aprimorar e dar o nosso melhor. Ao governo, eu acho que não estou aqui para crucificar o governo, mas eu acho que algumas coisas têm que mudar. Nós devemos ter um programa único, firme e que nós queremos alcançar. Porque essa história de mudou o chefe do quarteirão, de repente é uma rua que já tem que fechar. Muda o secretário do bairro, aparece e diz, aquela rua que você fechou, tem que vir abrir. Vem outro, cada um vem com a sua ideia, mas as comunidades são as mesmas. Olha, eu quero agradecer bastante ao senhor José Coamba, que é o diretor executivo da Comunidade Moçambicana de Ajuda, que, de certa forma, também é membro da Plataforma Nacional das Mudanças Climáticas, e juntos nós fizemos estes quase 45 minutos de emissão desta segunda-feira aqui na MBC-TV. Este foi o tema proposto, esperamos sinceramente que vocês tenham captado o lado bom da coisa e que possam reter e usar nestes meses que estão para se seguir. O fenómeno El Niño está aí, o Instituto Nacional de Meteorologia já advertiu sobre esta época que estaremos a chegar, o INGD igualmente, e que este programa tenha servido para trazer mudanças para as nossas comunidades, porque é o que nós, de certa forma, temos sempre procurado fazer.
Voltaremos próxima semana com mais uma organização da sociedade civil ou um ativista social moçambicano para continuarmos com esta maratona de conversa super, mas super interessante. Fique bem, porte-se bem, cuide de si por nós e até para a semana.